E hoje o nosso podcast está aqui no córrego da Vista Bela. Nós estamos na fazenda do Pau Oco e nós vamos entrevistar o Segal, que vai falar sobre meliponário. Já ouviu falar? Então vem com a gente que a gente vai explicar o que é meliponário para vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Olha, nós estamos agradecendo aqui muito o Segal por estar recebendo o podcast aqui para falar sobre esse assunto muito interessante para vocês, sobre a meliponicultura. Segal, muito obrigado. Seja bem-vindo, estamos aqui à sua disposição e vamos cooperar com o seu projeto porque ele é muito interessante e necessário nos dias de hoje. Não é que nós dependemos da polinização das abelhas nos nossos cafezais, nas laranjas, nas nossas frutas. Então seja bem-vindo e aquilo que eu puder ser útil, eu estou à sua disposição. Segal, fala para nós então o que é meliponário. Meliponário é um local físico onde se agrupam várias caixas de enxame de abelha sem ferrão. No nosso dizer, meliponário é a multiplicação, a criação e o acompanhamento e o desenvolvimento das abelhas sem ferrão. Que são as abelhas sem ferrão, elas são do nosso bioma brasileiro. As abelhas de ferrão são chamadas de apiários. O nosso é meliponário. Então, meliponário cuida-se das abelhas sem ferrão. Para o pessoal entender, qual que é o benefício de ter hoje um meliponário ou abelhas, né, na sua produção, na sua propriedade? Eu acho que o grande pulo do gato de você ter um pequeno meliponário é você estar cultivando uma característica do seu país, em primeiro lugar. Porque a abelha sem ferrão, ela é natural do nosso bioma brasileiro. Então, eu acho que isso, para mim, é um fator importante. Segundo, o benefício que ela traz na sua polinização. Nós estamos numa região de café. Já foi constatado cientificamente que uma lavoura de café sendo polinizada, bem polinizada, ela dá uma produção de café em torno de 25% a 30% a mais. Isso já é um dado científico, isso é provado e comprovado. Então eu acho que não só para o café, mas a nossa região tem outras culturas também, não é? Tem frutas. Então eu acho que a abelha, sendo do nosso bioma, nós temos que ajudá-la e nós seremos os maiores beneficiados. E o mais interessante, a gente conversou agora há pouco, é que você aproveita quase tudo, né? Além dela melhorar a qualidade da sua produção, ela também produz o mel, né? A abelha sem ferrão, ela tem um mel completamente diferente da abelha de ferrão. O mel dela é muito empregado na autogastronomia. Tem chefes de cozinha em São Paulo que chegam a pagar R$150 em 100 ml do mel da abelha sem ferrão, porque ele é totalmente diferente. Se vocês quiserem, eu posso dar uma amostrinha para vocês poderem detectar esse sabor diferenciado. A gente quer provar sim, até mesmo porque, né, é raro, né? E tem um mel de uma abelha bem pequenininha chamada jataí, que é uma das menores abelhas que nós temos no nosso bioma. Não é a menor, é uma das menorzinhas. Ele é altamente medicinal, usado como remédio, né, principalmente para vistas. É um mel procuradíssimo, muito saboroso, uma produção pequena, mas muito procurado também. E não dá praticamente trabalho nenhum.
né, você tem que ter o cuidado de ter as caixinhas nos lugares adequados, na sombra, virada à frente para o sol, né? Mas é uma coisa que você pode ter sem te tomar tanto tempo e trazer muitos benefícios. Isso que eu ia perguntar, quais são os cuidados que você tem que ter com esse trabalho, né? Hoje, Rony, através do INPAR, é um instituto que tem, brasileiro, foi criado caixas específicas para o tamanho das abelhas sem ferrão. Então, a caixinha da abelha jataí, ela é menorzinha. Ela tem o compartimento do ninho, do sobreninho e da melgueira. Quando ela enche a melgueira, a gente substitui aquela melgueira por uma melgueira vazia, ela torna a encher aquela melgueira de mel. Mas a gente tem que ter o cuidado de quê? Não deixar na chuva, porque é uma caixinha, a caixinha vai apodrecer, né? Deixar na sombra. Sempre a entrada das abelhas devem estar virada para o local onde o sol nasce. Isso é super importante, não é? Se a gente for trocar alguma caixinha de lugar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por causa do GPS que elas têm. O GPS dela grava um lugar, para você mudar é meio complicado, você tem um processo de dedicação, porque senão você pode perder o seu enxame. Entendi. Hoje, esse INPA, ele criou essas caixinhas, são caixinhas que têm especificações, grossura, tamanho e tudo. Na natureza, a abelha sobrevive de que forma? Ela acha um oco de uma árvore. Então aquele oco onde ela entra, ele é escuro, de repente ele é super protegido do sol e do calor, por causa da grossura da madeira, não é? Então essas caixinhas, elas tentam dar o maior conforto possível para as abelhas. E essa caixinha, que a gente chama caixinha ímpar, criada por esse instituto, quando a gente vai extrair o mel, a gente não danifica o ninho e o sobreninho aonde estão a rainha e os seus futuros filhotes, que seriam os ovos. Quando você vai tirar uma abelhinha dessa na natureza porque a árvore caiu, porque alguma coisa, aquela árvore não tem aproveitamento, né? Você costuma danificar muito a estrutura interna da colmeia, a casa da colmeia interna, porque você não tem essas caixinhas com essas divisões. E as caixinhas têm as divisões próprias para que você não mexa no núcleo do enxame, para que você preserve o núcleo do enxame. Deu para entender? Deu para entender, está muito claro? Bem claro, né? Deixa eu só tirar uma dúvida. Às vezes a pessoa está em casa ou está no trabalho, viu que tem abelhas querendo montar, né, uma casa, fazer um ninho ali. Hoje dá para ligar para alguém, quem mexe com produção, consegue ir lá para a pessoa não ter que matar, não ter que jogar um inseticida, recolher essas abelhas? Eu acho que isso é muito comum nas abelhas de ferrão. Eu acho que é muito comum, a gente vê muito isso na rua, nas abelhas de ferrão. E nas abelhas de ferrão eu não posso falar muito, mas eu posso te explicar como que a gente captura uma abelha nativa nossa, do nosso bioma. Como que a gente faz? A gente tem um processo que a gente chama de isca. A gente pega uma garrafa PET, envolve ele com bastante jornal, depois põe uma sacola preta em volta dessa garrafa PET, normalmente de 2 litros, fazemos um funilzinho, botamos na boca da garrafa em forma de um L e a gente põe na mata. Por quê? O que acontece? Vamos voltar na sua pergunta, quando ela enxemeia na caixinha que ela está forte, é um enxame
forte, super populoso. Então, o que acontece? A abelha ela tem hierarquia. Ela tem as que tomam conta da colmeia, as que vão buscar, as que tratam da rainha. É todo um processo. Então, nessa colmeia forte, já saíram algumas abelhas procurando lugar para a futura rainha que vai sair desse enxame forte, ter para onde ir. Por quê? A rainha, ela voa só no dia que ela sai da caixa até o local aonde ela vai entrar. É só nesse percurso que ela voa. Ela entrou no novo habitat dela, ela perde as asas. Ela não voa mais e não sai dali mais. Ali ela morre. Mas não precisa aí, ter o nenhum que tipo de acontece? indução dentro da garrafa, por exemplo, colocar algum produto para atrair elas? Não precisa. Você vai botar dentro desse litro, dentro dessa garrafa, você vai botar uma coisa que a gente chama de própolis. É um própolis diluído que você põe dentro da garrafa, sacode a garrafa para aquele cheiro ficar impregnado. Então, as que saíram à procura de um lugar para a futura rainha, acham essas iscas, que normalmente é no bambu, é numa árvore grossa, é perto de um oco de pau. O que acontece? Elas já preparam para quando soltar o enxame, a rainha já sair da caixinha e já ir direto para essa isca. Quando essa rainha chega na isca, a isca já está preparada para recebê-la por aquelas que a antecederam. Então a rainha já chega ali, já com tudo preparadinho para ela começar um novo enxame. Entendeu? Gente, é muito interessante, é muito... E ela é fecundada durante o voo dela. Fecundada só durante o voo dela. Eu posso te mostrar aqui, eu tenho um exemplo de um enxame que saiu de uma caixinha própria. A gente quer conhecer. Tinha uma caixinha vazia, em uma distância mais ou menos de uns 100 metros. Saiu daqui o enxame novo e migrou para essa caixa. Naturalmente. Naturalmente. Agora, como que funciona a isca? Você botou lá no mato, a abelhinha achou aquele oco, achou que aquilo estava legal, ela fez a construção dela ali. Tudo bem. Você vai deixar aquela abelhinha ali durante uns 60 dias ou mais. Quando você voltar lá, você vai ver que a garrafa vai estar mais pesada. Aí você vai de tardinha, quando todas as abelhinhas tiver voltado para casa, já na boca da noite, pega aquela garrafa, traz para casa e no outro dia você vai abrir aquela garrafa e condicionar aquelas abelhas que estavam na garrafa dentro das caixinhas ímpar. Entendeu? Corre o risco de, por exemplo, você tá atrás de um tipo de abelha sem ferrão, de ser outro tipo de abelha com ferrão? Pode acontecer. Só que essa isca para abelha sem ferrão, ela funciona muito para abelha jataí. O forte é a abelha jataí. Entendi. Mas você pode pegar, mandar saia. Se você tiver usado o produto que é extraído da mandaçaia, isso ajuda. Segal, quem está assistindo e está ficando assim, até interessado, né, nesse tipo de trabalho, eu acho que é bom a gente lembrar também que não é uma atividade que a pessoa pode sair fazendo indiscriminadamente. Existe toda uma preocupação com os órgãos que acompanham, que regulamentam, não é mesmo? Um sistema burocrático. Sim, eu vou falar sobre isso, né, já que você está perguntando. Hoje, os meliponários, eles têm um acompanhamento, então você tem que registrar o seu meliponário. Mas você vai registrar no seu meliponário se você tiver acima de uma determinada quantidade de caixas de abelha.
Eu não me lembro exatamente se são 30, se são 40, se são 20, mas se você tiver acima de 20 caixas, ou de 30, ou de 40, eu não sei qual é a quantidade exata, você teria que registrar o seu meliponário. Por quê? Para que não haja, para que haja um controle sobre aquilo que você está fazendo e você ter orientação também, para que também não haja vendas indiscriminadas de colmeias para regiões onde não é o habitat natural dessa ou daquela abelha, não é? Mesmo ela sendo uma abelha natural do Brasil, o que acontece? Nós temos cerrado, nós temos montanha, nós temos praia, então nós temos abelhas que são da área mais da praia. Nós temos abelhas que procuram mais matas fechadas. Nós temos outro tipo de abelha que procura mais jardim, flores. Aí você vende uma colmeia para um lugar de mata, sendo que a preferência dela seria flores. Então o que acontece? Em vez de você estar ajudando, você está complicando. Então essa regulamentação, ela é importante, ela é muito importante. Agora, para o pequeno meliponicultor, no meu caso, por exemplo, que sou pequeno, sou iniciante, eu tenho 8 colmeias ali de mandaçaia, devo ter umas 8 colmeias de jataí, não há necessidade do meu registro. Mas existe uma preocupação da minha parte de tentar estar com elas aqui onde elas foram capturadas. Ah, mas você tirou da natureza. Eu tirei da natureza, mas de uma forma que eu não prejudiquei. Por quê? Aquela árvore caiu. Então eu fui lá, botei a isca, tentei tirar o enxame. Por quê? A árvore no chão, o tamanduá vem e come as abelhas. Elas têm predadores naturais. A formiga vai lá e entra e acaba com a colmeia. Então eu acho que eu não atrapalhei. Eu acho que eu ajudei. Como está ajudando, né? Eu acho que eu estou ajudando. Exatamente. Né? Recuperando. Então eu acho que, no meu entendimento, o meliponicultor, ele não atrapalha. Muito pelo contrário. Ele soma demais. Fazendo só um adendo, a abelha, eu não sei especificar se é com ou sem ferrão, mas a abelha em si entrou, se não me engano, para a lista de animais com risco de extinção. Né? Eu não posso falar sobre isso porque não tenho conhecimento disso. O conhecimento que eu tenho e as minhas pesquisas são contatos com outros meliponicultores para me poder aprender, a dividir uma colmeia, para multiplicá-las, para fazê-las crescer sem ter necessidade de capturar no mato, de tirar do bioma onde ela está. Sim. Se a árvore está lá, tem um oco, a árvore está em pé, deixa a abelha lá. Ela tem a utilidade lá e lá que é bom para ela, porque é lá que ela está. Se lá não fosse bom para ela, ela teria saído. Não é? Exatamente. Então a gente só recolhe, né? Eu falei de isca para pegar essas coisas, mas hoje o meliponicultor hoje, ele está muito consciente em tentar preservar. Então caiu uma árvore, danificou alguma coisa, tem uma abelha num lugar indesejado, aí sim vai tentar juntar o útil ao agradável. Ô Segal, para quem está acompanhando o nosso podcast, achou interessante sobre esse assunto, talvez queira até inserir meliponicultura na sua propriedade, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Existe uma pessoa que pode assessorá-la também? Hoje, Rony, o Senar já tem um curso específico de meliponicultura. O Senar hoje, ele promove cursos. Ele tem os agentes do Senar espalhados pelo país inteiro, né?
Então, junta-se um grupo de pessoas que tenham interesse em trabalhar com as abelhas. Então, pede a esse gestor do Senar, o Senar marca um curso, vem um professor específico, um conhecimento específico para falar a respeito e ensinar. Ensina a dividir, a como criar, as caixinhas, ele fala de tudo, ele te coloca apto a você trabalhar com as abelhas sem ferrão. Independente desse professor ou desse curso, hoje aqui em Jequitibá, nós já temos várias pessoas com muito conhecimento ou com conhecimento suficiente que poderia auxiliar. Eu, na minha simplicidade, na minha humildade, no meu pouco conhecimento que eu tenho, se tiver alguém que queira conversar a respeito, estou à disposição para poder ajudá-lo ou encaminhá-lo às fontes mais competentes. Nós vamos provar o mel para ver Senta ali, não, deixa ele falar. as diferenças. Esse melzinho que ele vai provar aqui é o melzinho da Jataí. Eu quero que você me fale do que você está sentindo nessa degustação. Se ele é igual ao mel da abelha de ferrão, se ele tem alguma diferença. Nossa, ele tem uma textura diferente, ele você sente que ele é cremoso, mas ele tem uma doçura muito equilibrada. Realmente ele é diferente e esse aqui parece que é mais doce, né? Ele é mais... Nossa, eu não sei, tem tanta característica aqui, parece que eu estou provando um café que tem várias sensoriais diferentes. É muita informação esse mel. Eu acho que é por isso que ele é tão procurado. Ele vai provar agora o mel da Mandaçaia. É uma abelhinha muito simpática, muito linda, muito bacana da gente criar. Daquela abelha para essa? A Jataí é uma abelha pequenininha, a produção de mel dela é pequeno, é em torno mais ou menos de 800, 1 litro de mel por safra. Já a Mandaçaia é uma abelha maior, de uma coloração preta, com umas risquinhas no abdômen, e a produção de mel dela é maior. Você sentiu uma diferença de um mel para o outro? Esse aqui, ele tem um sabor mais frutado, assim, você sente uma acidez, uma coisa assim muito... Mais picante. Exatamente. É mais picante. Esse tipo de mel, ele é muito procurado pela autoculinária. Perfeito. De São Paulo. Não só de São Paulo, mas mercado para o mel existe, quanto tiver. Já estão, inclusive, exportando o mel das abelhas sem ferrão, entendeu? E tem uma diferença muito grande mesmo. Ele é muito bem remunerado, apesar, isso é importante a gente falar, apesar da diferença de produção da abelha de ferrão, 100 ml desse melzinho, ele é vendido mais ou menos em torno de R$150. Então, uma pequena produção com alto preço, às vezes, justifica mais do que uma autoprodução com preço baixo. A produção desse mel, ele é o que? Anual, de 6 em 6 meses? Normalmente a gente tira uma vez por ano. Por quê? Porque a gente não pode tirar o mel todo. A gente tira o mel mais ou menos no mês de março, que é o ideal. Porque a gente tem que deixar uma reserva para ela poder, para esse enxame poder chegar até agosto, setembro, que é a época da primavera. Então a gente extrai no mês de março aquilo que ela botou na melgueira. O que ela botou em volta do ninho dela, aquilo é uma reserva natural que ela faz para poder ter sustentabilidade do enxame, mais ou menos do mês de final de fevereiro até agosto.
que é o período que tem menos florada. As flores começam quando? Na primavera, setembro, né? Então ela tem que ter uma reserva alimentar, senão o enxame não consegue se manter. Entendi. Existe um nicho de meliponicultor que não está preocupado em extrair o mel. Ele está preocupado em multiplicar colônias. Esses meliponicultores que estão dividindo colmeias, eles usam tratar das abelhas. Mas como tratar das abelhas? Eles têm as caixinhas específicas, então eles põem uma garrafinha, um copinho, desse de beber café, põe o fundo de uma garrafinha plástica, com os pauzinhos, e ele faz uma coisa chamada xarope, que é o quê? É um copo de açúcar, um copo de água. Então ele ferve, Deixa eu pegar. ele ferve Esse aqui, né? ele ferve essa proporção, ele ferve essa proporção de um copo de água e um copo de açúcar por 2 minutos aproximadamente. Depois ele pega, nós fizemos aqui para nós demonstrarmos, ele vai pegar esse xarope que ele fez. Nós vamos tratar de uma abelhinha hoje. Pode ir. Então aqui é um copo de água e um copo de açúcar, né? Copo de água, copo de açúcar. Mesma Dependendo do proporção. número, esse aqui foi feito unicamente para mostrar. Para mostrar como se trata das abelhas. É açúcar normal mesmo? Açúcar branco? cristal. Você pega um copo de açúcar cristal, um copo de água, põe ferver durante 2 minutos, depois você esfria e você vai oferecer isso dentro da colmeia. Tem uns que põem na vasilhinha dentro da colmeia. Outros já habituaram elas a botar esse xarope numa tábua quadriculada, onde esse xarope penetra nas riscas. E aí ele bate na caixinha, elas ficam apavoradas e vem nesse xarope. Porque existe também, pressupõe-se também que a entrada e saída de abelha na caixa mostra para a rainha que tem alimento na natureza. E ela aumenta a postura dela. Entendeu? Esse movimento de entrar e sair da colmeia mostra para a rainha que as abelhas estão trabalhando e que estão com fartura de alimento. Isso excita ela a botar mais ovos. É um trabalho de engenharia, né? É um trabalho de engenharia científico, de observação. São coisas que não fui eu que descobri, não é coisa da minha pessoa. É coisas que a gente absorve estudando, lendo, procurando saber como funcionam as coisas, entendeu? Entendi. Eu particularmente ponho para minha dentro do caixotinho dela, da casinha dela. De quanto em quanto tempo você faz isso? O ideal, não é o ideal. O que a gente faz é tratar, por exemplo, 2 vezes por semana. Mas aí esse mel, quando você trata, você não vende ele para alta culinária. Porque ele não é o néctar. Ele é um xarope de açúcar com água. Então quem extrai o mel para alta culinária, que já está definido o padrão do meliponicultor, ele já está registrado, ele já tem o selo que permite ele comercializar, esse não trata da abelha dele com xarope. Porque senão a qualidade do mel que ele está vendendo não é essa qualidade que você provou. O consumidor, ele sabe distinguir. Não, a pessoa, o chefe de cozinha, o bambambam lá, ele sabe o que ele está comprando. Ele não é um cozinheiro. Ele não é um cara que
faz arroz, faz feijão. Ele faz arte na culinária. Não é? E o cara, ele trabalha com arte, ele faz pratos exóticos, ele faz pratos finíssimos. Ele faz prato aí de R$1.500, R$1.000. Então, se ele não souber o que ele está fazendo, o que ele está botando ali, diferenciar, perde a credibilidade. Perde a credibilidade, né? E realmente assim tem uma diferença muito grande do mel tradicional, a textura, o sabor, né? Tem muita informação. Tem muita diferença. Ele é frutado, essa questão ele tem aqui de você tratar, acidez, Rony, né? Essa questão de você tratar, Rony, é uma seca prolongada. Ah, sim. É uma seca Ótimo prolongada. falar sobre isso. É uma seca prolongada, você vai tratar das suas Então não é abelhas. sempre que você vai utilizar. Não, é só na você utiliza isso aqui de 1 a 2 vezes por semana. Um potinho, um copinho daquele de tomar café, descartável. 2 vezes por semana, para manter. Entendeu? Para você ajudar o enxame a não enfraquecer. Porque o grande pulo do gato é não deixar ele definhar. Então, quando você divide uma abelha, normalmente a gente trata. Porque se elas são em torno de 400 a 500 abelhas no enxame, se você dividiu o enxame, vamos supor que ficou 250 para cada um. Você cortou a metade de força de cada enxame. Dessa forma você evita o estresse, né? E você ajuda a multiplicação crescer mais rápido de abelha, porque tem que ter, né? Então, você ajuda ela dessa forma. Entendi. Porque você tem um enxame com 400, 500 abelhas, todas trabalhando. Aí você reduz para 200. Você tira a força daquele enxame. Então a gente complementa com um xarope para que elas possam se manter e esperar as posturas novas eclodirem e tornarem abelhas operárias. Segal, uma curiosidade minha. Assim como outras culturas acabam criando uma referência da região que é preparado, que é cultivado, no caso do mel, há uma predominância, há uma característica regional devido assim, ao tipo de pólen que as abelhas estão consumindo, ou não predomina? Eu não sei se eu vou saber te responder, mas o que eu percebo é que as abelhas, elas têm preferência por flores, as flores que têm mais néctar. Então, dependendo de uma região que tem uma cultura prolongada, a abelha vai concentrar aquela fragrância. Na nossa região, por exemplo, eu não vejo uma concentração de sabor, por exemplo, de eucalipto. Foi até bom falar nisso. O eucalipto, ele é muito atrativo. Teve um rapaz no Espírito Santo, e o que aconteceu? Ele tinha muitas abelhas. E lá no Espírito Santo existe muita plantação de eucalipto por causa da aracruz. Correto? Mas porém, o que aconteceu? Quando eles cortarem o eucalipto de uma determinada área, aquela área ficou sem a flor. Então o eucalipto, as abelhas dele perdeu muito caixote, perdeu muito enxame. Então esse rapaz encerrou a apicultura dele. Encerrou a apicultura, porque ele era apicultor. E o que ele fez? Ele foi estudar e ele desenvolveu, através de órgãos governamentais e pesquisas e uma série de coisas, ele descobriu um eucalipto que floresce de 6 a 8 meses. Nossa, de 6 a 8 meses. Então o que acontece? Ele conseguiu produzir alimento para as abelhas num período muito grande. Aí eu acho que existiria uma concentração do sabor de eucalipto. Já o que não aconteceria na nossa região. Por quê?
O nosso forte aqui, o que que é? Café. A flor do café, 4, 5 dias ela acaba. Então, por mais abelhas que você tem, elas não conseguem encher os potinhos de mel em 4, 5 dias. Então, o nosso mel, eu acho que não tem uma especificação, porque a variedade de flor a variedade é muito, a constância daquela flor é que é pouco tempo. Entendeu? Entendi. Então há uma mistura de sabores e fragrâncias. Olha, nós temos uma planta ali, ó, o beijo, tá de flor. O dia que a sibipiruna, que é uma árvore, der flor, elas largam ali e vão para a sibipiruna. O dia que a flor do sabiá, a fruta do sabiá dá flor, elas largam tudo e vão para a flor do sabiá. Então é importante ter essa preocupação de planejamento com as inflorescências. Hoje, o meliponicultor que se preza, o meliponicultor hoje que está preocupado com o seu meliponário, ele tem a preocupação de plantar árvores que produzem néctar e em várias épocas do ano. Então ele pega uma qualidade que produz no mês de abril a julho. Aí ele compra outras árvores que produz flor de setembro a dezembro. Para quê? Para que as abelhas possam ter uma alimentação farta. Funcionaria desde que não haja o uso de inseticidas na região também, né? A gente viu esse ano aí, uma coisa muito triste, né? Eu não sei, não me recordo agora exatamente, mas não foram 1.000, 2.000 abelhas que morreram. Foram milhões de abelhas que morreram com a detetização ou a aplicação de remédio em soja numa região aí, eu não sei se acho que foi de São Paulo. E depois detectaram um produto que era nocivo à abelha. E famílias que viviam da extração do mel da abelha de ferrão ficaram sem renda. Triste, né? Tiveram que recomeçar. Então hoje a gente sabe que a nossa região é uma região de café. Então, o que seria ideal? E possível, desde que houvesse uma conscientização, desde que houvesse um planejamento, já que você gosta de usar essa palavra, você já usou ela várias vezes. Então o meu vizinho aqui vai pulverizar a lavoura dele. Ô Segal, vou pulverizar minha lavoura segunda-feira. Beleza. Domingo de noite, eu fecho a minha caixinha de abelha. Na segunda-feira ele pulveriza, eu deixo segunda, terça, quarta, daí 4, 5 dias eu vou lá e solto a minha abelha. Porque ela tem reserva na caixinha, ela não vai morrer. Ela vai morrer de repente dependendo do inseticida que ele jogou no café e ela foi lá no mesmo dia. Mas esse trabalho não seria fácil, Enio. Esse trabalho seria muito difícil você conseguir, é muito complexo. Porque esses produtos deixam resíduos também. Não é só a preocupação de não jogar diretamente na abelha, mas fica o residual, né? Não é o problema de pegar o veneno na abelha, né? O problema é que ela vai pegar no que ficou lá na flor do café antes dele absorver. Segal, vamos lá então mostrar pro pessoal as caixinhas? Vamos Aproveitar. Se vocês assistiram até aqui, nos ajude. Curta, comenta e compartilha. Para você não custa nada, mas para nós vai nos ajudar para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até o próximo programa.